pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro é do Chico Xavier, foi psicografado por ele, ditado por Emmanuel, traz a história da Alcione, que nós vimos, já apareceu na trama. Ela agora é uma menininha de 3 anos, filha da Madalena, que nós vimos ali também no livro 50 anos depois, que foi o que eu fiz antes desse, que também era mãe e filha. Ali ela era a Célia, a Alcínio era a Célia e a Madalena, a mãe dela, era a Alba Lucínia. Então elas se reencontraram. O livro 50 anos depois passa-se ali no primeiro século depois de Cristo e esse passa no século 17. Eu acredito que eles podem, talvez a Alcione não, porque ela já era um espírito super iluminado. Nós vimos no início desse livro que ela vem ali do sistema de Sírios, onde há 3 sóis, e que ela precisou de uma autorização especial de Jesus Cristo para voltar a se reencarnar na Terra, porque ela queria estar dando o sacrifício dela, saindo da luz para mergulhar nas trevas da morte, como o Emmanuel disse, para ajudar os dela, especialmente o Pólocos, que ainda não apareceu na trama, a estar chegando também na luz. E aí ela teve essa permissão, porém ela não precisava mais. Mas eu acredito que os outros, como a mãe dela, que agora é a Madalena, já tiveram outras idas e vindas. E é sobre isso que a Madalena estava discutindo ali com o padre Damiano no vídeo anterior, que nós vimos. O padre Damiano é o personagem do Emmanuel, então, nesse livro. E ele estava falando exatamente para ela sobre reencarnação, que ela ainda não entendeu direito. Mas quando ele falou que há muitas vidas, que nós podemos nos encontrar com aqueles com quem a gente já conviveu aqui na Terra, mas não precisa nem esperar morrer, porque a gente pode estar vivendo outras vidas com eles. Ela veio à memória dela, então, aquela previsão que um mago ali egípcio fez para ela quando ela era muito jovem, dizendo que ela sofreria muito nessa vida. E aí o Emmanuel diz a ela, como o padre Damiano diz a ela, que isso seria normal, então, já que a gente vem evoluindo, em outras palavras, a gente saiu ali no início, lá no início, quando Deus nos criou, mas a gente passou tantos verões, né, tantos carnavais, enquanto a gente era criança aprendiz, como diz o Saint Germain, no livro de ouro de Saint Germain, que a gente é criança aprendiz espiritualmente, mesmo estando no corpo de adulto, como a gente viu ali com a própria Célia e o avô dela, num diálogo que eles têm ali nos 50 anos depois. Eu fiz esse livro para você entender, se quiser. Se você não tiver visto, não tiver acompanhado, deixa a playlist aqui, tá bom? Mas então eles estavam falando ali, o padre Damiano conversando com a Madalena sobre reencarnação, e aí no final do vídeo anterior terminou dessa forma. Aceito, ela está dizendo ali então para ele, porque ele explicando para ela que se Jesus voltasse agora à Terra, ele seria perseguido da mesma forma como impostor, isso no século XVII, eu acredito que hoje também, com suplícios talvez maiores que os da cruz. A barca de Roma é diferente da barca da Galileia. Na primeira temos sacerdotes ambiciosos e insaciáveis. Na segunda tínhamos pescadores. Ou seja, vai até evoluindo também no grau talvez de desconhecimento, não é? Pelo que ele está mostrando aqui. É porque ela está perguntando para ele por que então se ele era contra isso que está acontecendo agora ali no Santo Ofício, naquele momento. E aí ele pergunta assim para ela: compreendes as diferenças? E a Madalena diz a ele: abraçais então a reforma? E o padre Damiano responde: aceito a necessidade da reforma íntima. Se os protestantes puderem alcançar semelhante renovação, por certo serão bem-aventurados. A gente sabe que naquele momento a briga ali era entre protestantes e católicos. Quanto ao mais, se ainda me encontrasse sem responsabilidades definidas, seria justo empunhar uma espada de batalhador ativo em prol do restabelecimento da verdade. Contudo, se Deus me chamou ao labor do ministério católico, devo obedecer, compreendendo que meu combate é no silêncio e na meditação, longe dos olhos indiscretos do mundo. Ou seja, ele mostrando
que mesmo que a gente esteja ali no meio daqueles que estão fazendo, que estão mal entendidos, como era ali a igreja nesse momento, que passou de mais perseguida para perseguidora, mora em nome de Deus, matando, mandando queimar mesmo em nome de Deus, ele faz parte dessa igreja, porém ele está ali nos bastidores exatamente porque no meio das trevas tem que sempre haver a luz e tem que alguém ficar ali soprando a fogueira, eu acredito. Então foi dessa forma que terminou e eu peço a Jesus Cristo então que me ajude, que me abençoe, que inspire os meus comentários, que a minha leitura seja fluida, que Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando, que se tiver uma mensagem especial para você, você possa captar. Como o Emmanuel disse, que você possa sentir esse livro, que ele seja o bálsamo que você esteja precisando nesse momento, seja qual for o problema que você esteja passando. E agradecer muito a Chico Xavier e Emmanuel por nos dar a oportunidade de poder sermos sábios, entendendo como é que se passa, sentindo essa obra, e assim a gente pode estar fazendo a nossa semeadura com mais baseados no amor. Mas vamos continuar então. Aquelas conversações construtivas repetiam-se diariamente. Quando o sacerdote não comparecia, a viúva da Vempor, Dolores e João de Deus, seguidos de Alcione, prosseguiam nos mesmos comentários. Eram passagens evangélicas, livrinhos de meditações, contos educativos, material de luz das palestras fraternais do grupo modesto. Eles faziam já então aquilo que chama-se hoje no meio espírito do Evangelho no Lar, então ali que há um momento que as pessoas se reúnem então para estar lendo ali então os evangelhos e discutindo e meditando sobre. Então mesmo quando o padre Damiano não estava presente, eles continuavam. Padre Damiano de vez em quando contava a história dos primeiros mártires do cristianismo e a recordação dos sacrifícios provocava um manancial de lágrimas benéficas. A lembrança da resistência heróica deles, da exemplificação de coragem, bondade e fé acendia em todos novas claridades confortadoras. Os meses corriam céleres para aquela reduzida assembleia de corações que não desejava outra coisa senão a paz perfeita em Jesus. A pequena Alcione encontrava singular encanto nas descrições dos tempos remotos em que os cristãos perseguidos se reuniam nas catacumbas abandonadas. Isso fica super claro ali no livro Há 2000 anos. A gente vê porque é que eles iam ali para as catacumbas. Eu deixo o livro aqui, a playlist, se você quiser ver. A narrativa das festividades bárbaras da época de Nero marejava-lhe os olhos, mas quando ouvia a leitura das respostas firmes dos mártires aos algozes, exultava de entusiasmo. Denunciando vocação para sacrifício, certa vez interrogou: Padre Damiano, onde é agora o circo? E as feras? Ainda podemos sofrer para mostrar a Jesus que não estamos de acordo com os que o crucificaram? O religioso achou muita graça na lembrança e explicou. Olha, a lembrança, porque a gente vê que o padre Damiano, ali no livro 50 anos depois, ele foi um escravo, Tenório, que foi jogado ali às feras. Eu não sei, não, ele me parece que a morte dele foi por lanças, né? Quem foi jogado às feras foi o pessoal há 2000 anos. Eu fiz todos esses livros, tá bom? Eu deixo aqui no card para você ver se quiser. Então, por isso que eu acredito que ele está dizendo, ele foi crucificado, ele foi morto ali junto ao filho dele, uns 50 anos depois. E ela pergunta, então, ainda podemos sofrer para mostrar a Jesus que não estamos de acordo com os que o crucificaram? Sem dúvida, poderemos testemunhar nossa fé a todo tempo, em todas as circunstâncias. E observando que a criança aguardava a resposta completa, concluiu sorrindo. Agora, o circo é o mundo. E na maioria dos casos, as feras são os homens.
Olha, gente, que interessante, né? Porque naquela época o circo era ali, aquelas festas dos imperadores, fica bem claro no livro há 2000 anos, 50 anos depois também, onde os cristãos, no caso, os escravos, eram jogados ali para as feras mesmo, para o deleite dos outros. E agora ela diz, ainda existe esses circos? Ele diz, o circo é o mundo e na maioria dos casos as feras são os homens, porque a gente que vem para colher alguma coisa não muito interessante que a gente plantou no passado, se não tivesse ninguém, se não tivessem as feras para nos atacar, não é? É por isso que, como eu disse ali no vídeo anterior, eu acredito sempre que em toda e qualquer situação que a gente vê, um sendo humilhado, o outro sendo algoz, é um plantando e outro colhendo, o meu modo de entender. 2 anos relativamente tranquilos assim passaram. O religioso amigo vivia sempre na expectativa de uma surtida à América. Quando todos os planos pareciam ajustar-se ao cometimento, surgiu um imprevisto dominante. Adiavam-se então as esperanças indefinidamente. Madalena Villamil, todavia, gozava melhor saúde, com exceção dos pés que a obrigavam a se contentar com a pequenina paisagem da pobre granja dela. Movimentava-se, porém, sem maiores torturas dentro de casa e no âmbito do quintal, e isso era motivo de enorme satisfação. Então, só recapitulando, para quem está vendo o primeiro vídeo aqui, eles sonham em ir para a América do Norte, Estados Unidos, que é chamada de América, mas a América é o continente, então ali é a América do Norte, nós, por exemplo, no Brasil, estamos na América do Sul, e então ela que pensa que o marido dela, que foi acompanhando a família dele, que era irlandeses, ali para a Terra Prometida, na América do Norte, foi dito a ela que ele morreu. E ela deseja ir lá para ver se isso realmente, talvez no íntimo dela, ela não acredite nisso, e a gente sabe que não é verdade. E aqui também nós sabemos que o problema dos pés dela é que ela, quando ela teve a varíola, então ela ficou com essa sequela. A gente vê então que ela ainda não está completamente curada, porque ela não pode nem sair ali da granja pequenina dela. Ela só pode andar mesmo dentro de casa ou no quintal. As palestras e reflexões diárias sobre a vida espiritual renovavam-lhe as forças psíquicas. Tinha limitada confiança no futuro de além-túmulo. No trato das ideias novas, chegava à conclusão de que a viuvez e a pobreza material representavam condições de testemunho e em tudo havia possibilidades de honrar os decretos divinos. Recordava o passado, detinha-se nas reminiscências dos dias mais tormentosos e refletia que as piores situações haviam passado. Além do mais, a providência lhe concedera um bálsamo celestial nas carícias da filhinha, cuja companhia representava o alfa e o ômega da vida dela. A fé religiosa dela, ao influxo dos novos conhecimentos, ganhara maravilhosos poderes de resistência. Estava certa de que encontraria novamente o esposo e os pais quando entregasse o corpo material às sombras do túmulo. Essa crença proporcionava-lhe constante renovação de energias morais e, chegada à noite, na hora das preces, sentia a doce tranquilidade de consciência e infinita esperança a encher-lhe o ferido coração. E aqui eu vejo como o Jesus Cristo disse que mandaria o Consolador prometido, e eu acredito que o Consolador seja exatamente a doutrina espírita que nos traz, nos explica a reencarnação. Ela aqui então que estava ali sempre tão triste, porque ela só casou, no meio da lua de mel o marido dela foi embora, depois ela soube que morreu, logo em seguida perdeu os pais, e eu acredito que é por isso que um dos maiores medos, como diz Napoleão Hill no livro Pense e Enriqueça, eu já disse isso no vídeo anterior, eu fiz esse livro, eu deixo aqui se você quiser ver também, que um dos maiores medos, dos 5 temores básicos, é o medo da morte. E o outro é o medo de perder alguém que a gente ama também para a morte. Então, esses medos já seriam anulados, a gente já teria 2 medos a menos, o que nos fazia escolher mais pelo amor do que pelo medo. E aí nos faria estar voltando mais rapidamente ao que é a nossa essência, ao que a gente realmente é, para assim poder ser, fazer e ter tudo que é possível.
Então, ela sentia a infinita esperança encher-lhe o ferido coração com essa certeza. Por essa época, verificou-se memorável evento no sítio. Atendendo à generosa interferência de amigos, os Estigarríbias consentiram no casamento de João com Dolores. E Madalena muito se regozijou com o feito. A gente sabe que os Estigarríbias são os vizinhos ali dela, e o João de Deus é aquele escravo liberto que trabalha ali para eles. A cerimônia muito simples foi celebrada na residência da noiva pelo padre Damiano, com a presença de Dom Afonso, que via no feito um elo a unir a fazenda poderosa ao humilde chácara confinante. Então, Dom Afonso ali é o patrão ali entre os Estigarríbias, o patrão do João de Deus, que queria então no início estar tomando a chácara ali da Madalena, inclusive fazendo a Alcione escrava, porém isso não aconteceu por intercessão, por interferência do padre Damiano. E agora então ele vê com esse matrimônio uma forma de, não sei se ainda está aqui no pensamento dele, de estar tomando a fazenda, a chácara humilde dela. João de Deus, no entanto, casara-se sob condição de continuar na mesma situação de semi-liberto, da qual a esposa teria de compartilhar. Então, casando-se com ele, a Dolores, que era livre, então aceitou que ela passaria então a ter a condição social de escrava semi-liberta. Dolores, todavia, ficou livre para prosseguir cooperando com a ex-senhora, como lhe aprovesse, apesar de Madalena ter agenciado outra serva, indispensável aos trabalhos da horta e do pomar. A família Estigarribia, desejando talvez apagar as más impressões do passado, mandou construir uma casinha modesta para o casal, justamente na divisa da chácara, para que a senhora Villamil não ficasse afastada dos seus amigos prestimosos. Então aqui os Estigarríbias mostrando que não, eles estão querendo até melhorar aquilo que eles fizeram no passado. Dessarte, o casamento da serva não alterou o regime doméstico de Madalena de maneira essencial. E, como a interpretação de planos constitui fenômeno inelutável no curso da vida, vejamos o que ocorria a Antero de Oviedo no plano espiritual. Então, a gente lembra o Antero de Oviedo, quem é? O primo da Madalena, que foi criado pela mãe dela, então pelos pais dela, eles cresceram como irmãos, mas ele, que foi o Lólio Úrbico, ali dos 50 anos depois, que era apaixonado pela Alba Lucínia, que era a Madalena, continuou com a mesma paixão doentia, porque agora ele já foi morto ali por aqueles que eram oficialmente os traficantes de escravos, e ele fazia também tráfico de escravo, acabou sendo morto, então, ali pela Inquisição. E como morto agora, vamos ver como é que ele está no plano espiritual. Em região de sombras compactas, o espírito dele reparava com lágrimas de compunção a inconsciência de outrora. Azorragado pelo remorso, tinha a impressão de estar mergulhado em noite infinda, no bojo imenso de insondável abismo. 2 anos lhe pareciam 2 séculos de amargor inconcebível. De quando em quando tentava erguer-se do abatimento que o prostrava, para logo recair em marasmos de agonias, como se lhe não fora possível intentar sequer desprender-se daquela geena. Então ele estava ali tão angustiado, num marasmo tão angustioso, que ele não podia nem sequer desprender-se, eu acredito, daquela cena, desprender-se daquilo que ele estava sentindo. A princípio tinha fome e sede, mas aos poucos tais sensações cediam a padecimentos mais atrozes. As últimas impressões da morte trágica subsistiam e até se requintavam, esmagando-o qual catadupa de indefiníveis angústias. Terrífico silêncio envolvia-o, uniforme, invariável,
Quando ansiava por ouvir vozes humanas, chegavam-lhe ruídos confusos de gargalhadas e escarninhas, deixando-o quase convicto de estar sendo espreitado por inimigos intangíveis, que, embora igualmente mergulhados num manto de trevas espessas, zombavam de Deus e das noções santificantes da vida. Aqui, quem quiser entender, eu acredito mais assim, de uma forma vislumbrar mais isso, a gente pode ver ali o exemplo do André Luiz no Nosso Lar, no filme Nosso Lar, no livro Nosso Lar, que ele está passando mais ou menos pela mesma coisa, e lembrar do que o padre Damiano disse ali no vídeo anterior, que cada um vai para onde o mental dele, aquilo que ele plantou, aonde a sementeira dele o leva. Então aqui ele está ali mergulhado em toda essa treva, em todo esse terrível silêncio, se sentindo ali espreitado por inimigos intangíveis, exatamente porque foi dessa forma que ele viveu. Porque se ele tivesse levado como ele foi, teve a oportunidade de nascer na família, ser criado pela família da Madalena, para desenvolver, sublimar aquela doentia paixão que ele sentia por ela há tantos séculos, e ele não o fez. E ainda quando foi oferecido a ele a oportunidade de ser traficante de escravos, ele empregou o dinheiro dele todo nessa tarefa, traficar escravos, traficar humanos. Aí ele não podia estar esperando se encontrar em outra esfera, eu acredito. Mas ninguém vai para onde não preparou antes. A pessoa vai, ela mesma aqui nessa vida, eu acredito, a gente prepara aquele ambiente para onde a gente vai, depois que a gente se despojar do corpo carnal. Lágrimas dolorosas lavavam-lhe o rosto incessantemente, apesar de convencido do desprendimento dele do corpo carnal, guardava a impressão nítida de sua personalidade humana. Pelo menos ele estava ciente que ele estava morto, mas ainda guardava toda aquela impressão. Précito impenitente recompunha os mínimos elos das experiências em que fracassara. A infância na Espanha, os desvelos maternais de Dona Margarida, as preciosas oportunidades perdidas, tudo o atormentava e transformava o coração em fonte de pranto inestancável. As possibilidades de Paris apareciam-lhe agora como largos caminhos que o teriam conduzido ao dever mais nobre e, no entanto, cruel e egoisticamente desprezado. É o momento de fazer o meia-culpa, é o momento de fazer ali, então, entender, voltar tudo aquilo que a gente fez, e aí, oh meu Deus, por que eu não prestei atenção nisso? Por que eu não aproveitei essa oportunidade? Eu não estaria aqui agora. Que eu acredito que o que faz a gente sofrer é exatamente o arrependimento, de ver que fomos nós mesmos que escolhemos. A lembrança do crime praticado com a prima, enferma e indefesa, era uma úlcera envenenada que lhe agravava a desventura. Era como se ali estivesse recebendo a falsa notícia. É como se ali a tivesse, a prima, recebendo a falsa notícia da morte do marido, acarinhando a recém-nascida, desfeita em pranto. Depois era o moço irlandês viajando cheio de confiança nos seus préstimos fraternos e, coisa extraordinária, no pandemônio das recordações, como que lhe ouvia as últimas palavras na véspera da partida. O que ele está vendo ali na frente dele? Coisas que, tanto sofrimento que ele plantou, quando Cirilo partiu ali para Terra Nova, ali levando os pais dele, a família dele, em direção aos Estados Unidos, para que eles se instalassem ali. O que ele falou? Com quem ele confiou? Ele pediu ao Antero, que era o primo da Madalena, que ele cuidasse dela até que ele voltasse. E aí ele foi com tanta confiança, sabendo que ele estava deixando ela em boas mãos, se bem que ele... Talvez nesse momento ele até esqueceu ele pensou que essa paixão dele já tivesse passado realmente, porque ele sabia que ela tinha sido prometida a ele, que ele era apaixonado por ela, pela Madalena, o Antero. E a outra lembrança que vem a ele, então, aquele momento terrível em que a Madalena recebeu a carta que ele
é que a Susana escreveu para ele, porque a gente sabe que nesse plano diabólico ele está ali concubinado com a Susana, que é apaixonada, dessa feita ela é apaixonada pelo Cirilo. E então eles combinaram de estar inventando que a Madalena morreu para o Cirilo e para o Cirilo dizer a mesma coisa. Para a Madalena dizer a mesma coisa, que o Cirilo morreu. Agora, então, depois que passou, ele vê tudo isso e ele tem tempo de se arrepender. Apuado pelo remorso, voltava às ruas parisienses devastadas pela varíola asquerosa e debalde tentava regredir no tempo a fim de corrigir o erro clamoroso. Quando a gente se arrepende, tudo que a gente pede a Deus é uma oportunidade de corrigir. E ele pode corrigir agora, que ele está fora do corpo carnal? Não, ele só pode corrigir quando ele vestir um outro corpo, aí ele vem novamente. Aí depende ali essa parte realmente é bem mais complicada de entender, mas depende de tudo que ele já fez, depende de um monte de coisa. Aí no planejamento ele volta. Ele pode corrigir, com certeza, mas não sem um corpo. Nos pesadelos que o assediavam, revia a casa de Santo Honorato, ansioso por defender Madalena até o fim, mas simultaneamente a lembrança do cemitério com as aleivosas sugestões de Susana passavam-lhe no cérebro entontecido, qual nuvem de fogo. Uma zenha ao estridor de reminiscências amargas que pareciam não ter fim. A recordação do regresso à terra natal com propósitos ignóbeis e a existência brutal, a insistência brutal por satisfazê-los com a prima, que deveria respeitar, levavam-no às raias da loucura. Federigo Isaza surgia-lhe como verdugo de cuja influência aviltante era preciso fugir, mesmo de longe. Então ali tudo, eu acredito que o interessante da vida é que a gente, especialmente, a gente nunca pode pensar, ninguém está vendo, porque a nossa consciência está vendo. Quem é que está trazendo tudo isso aqui para ele? A própria consciência dele. Porque ele ali, a prima doente, essa doença dela foi uma forma, até eu acredito, da espiritualidade estar ajudando a se proteger, porque foi isso que um pouco que deteu ele, mas a gente viu que um dia ele avançou mesmo, ele iria possuí-la de qualquer forma, quando ela disse: se você não respeita a lembrança do meu marido, respeite então a sombra da minha mãe que se coloca entre nós, que era a mãe dele também, já que ele foi criado como um filho pela mãe dele, pela mãe dela, da Madalena, que era a tia dele. E isso levava-o às raias da loucura. E o Federigo Isaza é aquele, então, amigo que ofereceu a ele o plano de trabalhar como traficante de escravos, tráfico humano, e ele logo aceitou. Por quê? Porque o Federigo Isaza era uma pessoa ruim, era uma pessoa que fez com que o corrompeu, ou porque ele já tinha, a corrupção veio de dentro dele. Não que o Federigo Isaza não tenha, ele também, é evidente, mas aqui estamos falando do Antero. Atemorizavam-no as reminiscências concernentes ao comércio e tráfico escravista. Revia as cenas torpes das embarcações negreiras nas raras vezes que as visitara ao largo da costa africana. E ouvia as lamentações e o pragueado dos que se viam obrigados à separação dos entes queridos. Tudo lhe aflorava a mente dolorida com prodigiosa vivacidade e nitidez. Ou seja, faça, mas depois enfrenta. Porque pegar pessoas, levar pessoas, separar pessoas dos entes queridos dela, e deve ser uma coisa, quando a nossa consciência se desperta, deve ser terrível de imaginar que a gente fez isso, não é? Como não conseguira entrever a verdade na terra? Que venda estranha lhe cegara os olhos? Por que não amparava Madalena nas vicissitudes da sorte em vez de arruinar-lhe o porvir de esposa e mãe? Por que anuir à criminosa sugestão de abusar das criaturas ignorantes, conduzindo-as a imerecido cativeiro, quando lhe competia auxiliá-las fraternalmente por comezinhos dever de humanidade? Ou seja,
sempre um plantando e um colhendo, mas a gente nunca deve estar plantando aquilo que a gente não acha interessante colher. Aquela máxima, não faça ao outro aquilo que você não quer que seja feito a você. E eu ouvi aquele físico francês, como que é o nome dele? É o Jean-Pierre Garnier-Mallet, autor da teoria da evolução do tempo e espaço. Ele diz que a gente não deve pensar em fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que ele pensasse em fazer a gente, porque tudo começa no pensamento, e aquele pensamento que a gente tem, a gente joga ali no campo. Eu não sabia disso, eu achava que era só pra gente mesmo viver, mas não, uma outra pessoa pode viver o pensamento que a gente teve. Ele dá o exemplo no livro de se eu penso, eu odeio minha sogra, eu seria capaz de matá-la, mas eu não vou fazer isso. Mas eu joguei esse potencial ali e uma outra pessoa pega esse pensamento e mata. Não entendo exatamente, claramente como é, mas isso é bem interessante de se entender, não pensar fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim. Porque depois a gente tem tempo de ver ali, aí é esse sofrimento aqui que o Antero está passando. E eu acredito piamente que, apesar de estar sob o véu do esquecimento, fazendo uma temporada humana nessa realidade entre luz e sombras, relativa, onde tudo é relativo, a verdade absoluta não existe aqui, eu acredito que isso seja verdade absoluta. Tudo que aqui a gente planta, aqui a gente volta para colher. E quando a gente tem consciência disso, logo depois que a gente passa, assim como a gente está vendo acontecer aqui com o Antero. Tudo voltava à mente dele com prodigiosa vivacidade e nitidez. E aí, então, rememorando o passado, Antero de Oviedo chorava convulsivamente, azorragado na consciência. O veneno fulminante com que se suicidara parecia corromper-lhe ainda as vísceras, um suplício sem fim. Sim, então aqui não tinha ficado claro. Alguns diziam que ele tinha se suicidado, mas outros diziam que ele tinha sido então morto ali por aquela família, pelos outros que eram os que podiam fazer o tráfico oficialmente. E aqui então ele dizendo que ele então se suicidou. Tremia, chorava, aniquilava-se dentro da imensa dor. Todavia, o fato que mais o impressionava era ter a destra mirrada e um dos pés ressequido. A treva impedia-lhe a visão, mas de quando em quando, pelo tato, com sensações dolorosas, ia compreendendo a singular anomalia. A gente vê que ele está ali, então, com a mão direita, a destra mirrada, que está ali, eu acredito que fica como se não pudesse mais ter o tamanho que devia ter, e os pés ressequidos. E ele, então, ele ia compreendendo essa singular anomalia. O que será que aconteceu, então, com ele para que ele ficasse dessa forma, não é, gente? Vamos ver, ainda tem um pouco aqui desse capítulo, antes que termine esse capítulo, mas para que não fique muito longo, eu paro por aqui e vamos fazer um outro vídeo para o final, então, desse 6º capítulo, que é intitulado Novos Rumos. Então a gente está vendo aqui como é que está se passando aqui o pós-túmulo ali para o Antero. Ele que agora então está podendo ter consciência de tudo que ele plantou. E agora, nesse momento, é que eu já ouvi dizer que ninguém é julgado. É a própria consciência que diz, a pessoa se arrepende tanto que ela diz, como eu faço para estar revertendo isso? Eu não posso voltar no passado e fazer diferente, mas como eu faço então para pelo menos tirar esse peso da minha consciência e para poder, quem sabe, pedir perdão, não é? E fazer diferente da próxima vez. É por isso que aí os espíritos pedem assim para vir uma determinada situação, ali como nós vimos no início desse vídeo, desse livro mesmo, que era um grupo de sacerdotes que tinham pedido para vir sacerdotes, até porque a gente sabe que os sacerdotes da Igreja Católica, eles renunciam a algumas coisas que são comuns aos homens comuns, exatamente, eu acredito que já fazem esse pedido exatamente para estar dando algum testemunho. Mas aí se chega na hora e ele não entende isso,
e não faz da forma como ficou convencionado, então há que se votar e se votar novamente, como a gente viu ali com o grupo de sacerdotes. Então, vamos ver como é que continua aqui esse martírio que o Antero está passando ali depois da passagem dele do corpo físico, enquanto ele tinha um corpo físico, depois da morte dele. Então, depois da morte do corpo físico dele, ele que continua existindo, é evidente, como ser infinito, divino que ele é, ali podendo ter a oportunidade de ver tudo que ele fez agora. Eu te convido então para ver como é que continua no próximo vídeo, tá bom? E te agradeço muito se você veio até aqui, se você quiser curtir, compartilhar e comentar também, muito obrigada. Se você quiser ver os outros livros do Chico e outros que eu tenho no meu canal e quiser aproveitar e se inscrever, eu te agradeço. E espero te ver para dar continuidade para o próximo vídeo. Tchau!